A figura que a história registrou como Joseph Désiré Mobutu nasceu em 14 de outubro de 1930, na cidade de Lisala, às margens do majestoso rio Congo. Sua mãe, Marie-Madeleine Yemo, mais tarde conhecida carinhosamente como Mama Yemo, já criava 2 filhos de um relacionamento anterior quando foi convocada por uma tia, casada à força com o chefe local, para integrar o harém do marido, conforme uma tradição que permitia ao homem substituir uma esposa estéril por outra mais fértil. Embora Yemo tenha dado à luz gêmeos, a morte precoce das crianças a levou a suspeitar de feitiçaria por parte da tia, obrigando-a a fugir para Lisala. Lá conheceu Albert Gaman, cozinheiro de um juiz belga, por quem se apaixonou e com quem se casou apenas 2 meses antes do nascimento de Mobutu. O futuro ditador ficaria conhecido como Moto Cecil Benduva Bea Banga, o guerreiro invencível que avança de conquista em conquista, deixando fogo em seu rastro. Pertencia ao povo Ngandi, uma pequena etnia que habitava uma das regiões mais remotas da África, às margens do rio Ubangi, hoje divisa entre a República Democrática do Congo e a República Centro-Africana. Na época de seu nascimento, sob o domínio colonial belga, os Ngandi eram vistos como atrasados e primitivos pelos habitantes das cidades, um estereótipo que marcaria profundamente Mobutu, levando-o a dedicar grande parte de sua vida a apagar essa imagem. Sua vida afetiva foi tão tumultuada quanto seu reinado. Em 1955, já oficial da Force Publique, a polícia colonial, casou-se com Marie-Antoinette Bia Tibgog Yet, com quem teve 9 filhos antes de sua morte por insuficiência cardíaca em 1977. 3 anos depois oficializou a união com Bobila Dava, uma de suas amantes que lhe deu 4 filhos. Mas sua infidelidade não tinha limites. Mantinha um caso notório com Cosia Ladava, irmã gêmea idêntica de Bobi, com quem teve mais 3 filhos. O relacionamento era tão público que em aparições oficiais, muitos congoleses não conseguiam distinguir qual das duas estava ao seu lado, alimentando a crença de que a dupla servia como um amuleto para afastar o espírito vingativo de sua primeira esposa. Além disso, seduzia mulheres casadas com altos funcionários de seu governo, gerando uma quantidade indeterminada de filhos bastardos. Fisicamente imponente, Mobutu impressionava com sua voz grave e rouca, que usava para dar ordens com autoridade. Nas raras vezes em que aparecia em público, ostentava seu icônico chapéu de pele de leopardo, óculos estilo Buddy Holly e uma bengala esculpida com esmero, detalhes que, para observadores europeus, contrastavam com sua reputação de coronel de maneiras suaves. Sua personalidade era um misto de carisma arrebatador e cálculo frio. Dominava a arte da manipulação, adaptando seu comportamento, tom e até gestos conforme a situação ou a pessoa, como um ator que muda de personagem em segundos. Sua memória prodigiosa lhe permitia recordar nomes, profissões e origens tribais de qualquer indivíduo que já tivesse encontrado, mesmo que brevemente, potencializando ainda mais seu poder de persuasão. Por trás do charme, escondia um narcisismo profundo, que o levou a exigir que fosse chamado simplesmente de o Leopardo, símbolo que mandou estampar até nas cédulas do país. Nos anos finais de seu governo, quando já havia levado o Congo à ruína, o apelido se transformou em o dinossauro, uma ironia amarga entre a população. O Congo de 1930, ano de seu nascimento, ainda sofria as sequelas de um dos regimes coloniais mais brutais da história. Em 1908, a Bélgica havia assumido o controle do território, antes propriedade privada do rei Leopoldo II, que, entre 1885 e a transferência, governou à distância, de seus palácios em Bruxelas, um sistema de exploração desumana. Sob o pretexto de trabalho forçado, milhões de congoleses foram escravizados para extrair borracha e outros recursos, com castigos como a amputação de mãos para quem não cumpria as cotas diárias. Mesmo após a formalização da colônia, os belgas mantiveram a opressão, intensificando revoltas esporádicas que ganhavam força na década de 1930. Diferentemente da maioria dos congoleses, Mobutu teve um início de vida relativamente privilegiado. A esposa do juiz belga para quem seu padrasto trabalhava como cozinheiro desenvolveu um afeto especial por ele, tratando-o quase como um filho. Levava-o pela mão em público e ensinou-o a ler, escrever e falar francês com fluência, um privilégio raríssimo para a época. Essa relação durou até os 8 anos, quando a morte do padrasto obrigou a família a deixar o serviço do juiz, mergulhando em uma fase de instabilidade. Sem rumo fixo, dependiam da caridade de parentes para sobreviver, mudando-se constantemente. Já adolescente, Mobutu dividia seu tempo entre o trabalho nos campos e os estudos em escolas missionárias dirigidas por padres belgas.
Embora se declarasse cristão, nunca abandonou as crenças tradicionais africanas, recorrendo mais tarde a conselhos de feiticeiros e curandeiros. Sua vida nômade terminou quando se mudou para a casa de um tio em Mandaka, então chamada Kav, um centro administrativo colonial. Seguia assim uma tradição africana em que parentes do interior enviavam seus filhos para serem criados por familiares na cidade, que, em troca, arcavam com sua educação e sustento. Mas a realidade era dura, recursos escassos e muitas bocas para alimentar o obrigaram a conviver com a pobreza extrema, experiência que pode ter plantado a semente de sua futura obsessão por luxo e excessos. Na escola local, administrada por missionários brancos, destacou-se pelos dotes físicos e intelectuais, sempre entre os 3 melhores alunos e brilhando nos esportes. Anos depois, para ensinar aos filhos a importância da dedicação aos estudos, Mobutu os levou até seu antigo professor em um iate presidencial, exibindo orgulhoso seu francês impecável como prova de que o esforço valia a pena. Mas os relatórios escolares, por mais impecáveis que fossem, jamais revelariam o verdadeiro Mobutu, um provocador nato, o mestre da subversão que transformava a sala de aula em seu palco pessoal. Enquanto os professores belgas, cujos sotaques flamengos traíam o francês hesitante, tentavam manter a ordem, ele os interrompia com correções pedantes, apontando erros gramaticais com uma precisão cortante que deixava a classe em delírio. Outra de suas especialidades? Lançar dardos de tinta nas costas dos mestres enquanto eles escreviam no quadro negro, sempre com a timing de um comediante experiente. Sua inteligência afiada lhe garantia uma tolerância incomum, mas até mesmo essa paciência tinha limites. Em 1949, aos 19 anos, Mobutu ultrapassou todas as linhas. Seduzido por uma jovem que lhe ofereceu a primeira iniciação amorosa, e mais importante, a promessa de aventura, ele desertou da escola e embarcou clandestinamente em um barco rumo a Leopoldville, a capital do Congo belga, então um antro de pecados e possibilidades para um rapaz ambicioso. Quando voltou semanas depois, descobriu que havia sido expulso sumariamente. O destino, no entanto, tinha outros planos. O exército congolês, a Force Publique, o recrutou à força por 7 anos. O que poderia ter sido uma sentença tornou-se sua salvação. Foi ali, entre a disciplina militar e a tutela do sargento Joseph Babou, um mentor rigoroso, mas afetuado, que Mobutu aprendeu a domar seu ímpeto rebelde. Enquanto montava guarda, devorava livros, jornais e publicações acadêmicas trazidas pelos oficiais belgas, cultivando um hábito que o acompanharia pela vida. Entre seus autores prediletos, destacavam-se Charles de Gaulle, Winston Churchill e, de forma quase profética, Niccolo Maquiavel, cujo Príncipe, manual atemporal para aspirantes a ditadores, parece ter sido escrito sob medida para ele. Sua sede por conhecimento levou a abandonar a contabilidade em favor do jornalismo, e logo conseguiu um posto na revista pró-belga Actualité Africaine. Sob pseudônimo, afinal, militares não podiam expressar opiniões políticas, começou a dissertar sobre os rumos do Congo, alternando entre crônicas leves, como a seleção de belezas congolesas para uma seção mais picante do jornal, e análises políticas cada vez mais afiadas. Em 1957, já como colunista, chamou a atenção de outro tipo de público, a inteligência belga. Recrutado como informante, foi enviado à Bélgica em 1958 com uma missão disfarçada de cobertura jornalística da Feira Mundial de Bruxelas. Seu verdadeiro objetivo? Infiltrar-se no círculo de Patrice Lumumba, o carismático líder do movimento independentista que em dezembro daquele ano, havia eletrizado multidões em Kinshasa com um discurso inflamado pela autodeterminação. Quando Lumumba chegou a Bruxelas em janeiro de 1959 para negociar com a elite política belga, Mobutu já estava lá, pronto para se tornar sua sombra. Apesar da diferença de idade, 5 anos separavam os dois, Lumumba ficou impressionado com a dedicação do jovem, que se transformou em seu secretário pessoal quase que instantaneamente. Mobutu era o auxiliar perfeito, chegava ao trabalho às 5 da manhã, saía às 22 horas, e operava nos bastidores com uma eficiência silenciosa, mas letal. Os ventos da independência, porém, sopravam cada vez mais fortes. Entre setembro e dezembro de 1959, uma onda de protestos varreu o Congo, levando à prisão de Lumumba. Pressões internacionais e o clamor por descolonização forçaram os belgas a sentar à mesa. Na Conferência da Mesa Redonda em Bruxelas, entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro de 1960, o destino do Congo foi selado. A independência seria declarada em 30 de junho, com Lumumba como primeiro-ministro e Joseph Kasavubu como presidente cerimonial. Mas a euforia durou pouco.
Em menos de uma semana, o exército, ainda comandado por oficiais belgas, se rebelou, exigindo salários mais altos, promoções e a expulsão dos colonizadores. Foi então que Lumumba cometeu seu primeiro erro fatal. Nomeou Mobutu, o ex-informante belga, como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Com uma mistura de carisma inato e sangue frio, Mobutu enfrentou soldados amotinados e embriagados, convencendo-os a voltar aos quartéis mesmo sob a mira de armas. Em um de seus momentos mais teatrais, desarmou uma tropa inteira, fazendo com que os rebeldes entregassem seus fuzis um a um, como se hipnotizados por sua autoridade. Mas a crise apenas começava. Em 10 e 11 de julho, a Bélgica, em conluio com Moise Tshombe e seu partido secessionista Konaka, invadiu a rica região de Katanga, sob o pretexto de proteger colonos europeus. Em semanas, a província de Kasai do Sul, famosa por seus diamantes, também declarou independência. Lumumba, agora cercado por inimigos internos e externos, viu-se traído até pela ONU, que se recusou a intervir militarmente. Desesperado, recorreu à União Soviética, que enviou assessores e equipamentos, um movimento que selou seu destino. A armadilha estava armada. E Mobutu, o homem que Lumumba havia elevado ao comando do exército, era a peça-chave. A intervenção estrangeira não apenas escalou perigosamente a Guerra Fria no coração da África, como também forneceu às potências ocidentais o pretexto perfeito para justificar a remoção de Lumumba. Seus inimigos internos e externos, agora alinhados em um mesmo objetivo, teceram uma conspiração monumental. Bélgica, Estados Unidos, ONU e Mobutu uniram forças para eliminá-lo. O primeiro golpe contra sua reputação veio de onde menos se esperava, do próprio presidente cerimonial, Joseph Kasavubu, que, aproveitando-se dos massacres de civis desarmados no sul de Kasai, condenou Lumumba publicamente. O secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, ecoou a acusação, comparando as execuções extrajudiciais ordenadas pelo governo de Lumumba a um genocídio e declarando-o inapto para o cargo. Em 5 de setembro de 1960, Kasavubu anunciou pelo Rádio Nacional a destituição de Lumumba. Mas o primeiro-ministro, ainda apoiado pela maioria no parlamento, resistiu. Em resposta, Lumumba demitiu Kasavubu, só para ver o Congresso recusar-se a validar sua decisão. A instabilidade era o terreno fértil que Mobutu precisava. Até então um observador silencioso, ele foi incentivado por seus aliados ocidentais a quebrar o impasse com um golpe. Em 14 de setembro, com o apoio logístico da CIA, Mobutu assumiu o controle, declarando à nação que sua intenção era neutralizar temporariamente tanto Lumumba quanto Kasavubu. Na prática, era um golpe contra um só. Lumumba foi colocado em prisão domiciliar, enquanto Kasavubu seguiu exercendo suas funções oficiais sem obstáculos. A deposição do líder democraticamente eleito ganhou selo de legitimidade internacional quando, na Assembleia Geral da ONU, a delegação de Kasavubu foi reconhecida como a representante oficial do Congo. Com isso, belgas, americanos, funcionários da ONU e colaboradores congoleses passaram a tramar abertamente a eliminação definitiva de Lumumba. Já em 10 de setembro, o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Pierre Vigny, havia escrito à sua equipe em Brazzaville uma mensagem sinistra. As autoridades responsáveis têm o dever de tornar Lumumba inofensivo. A oportunidade surgiu em 27 de novembro. Ciente de que só o apoio popular poderia reverter sua situação, Lumumba fugiu da prisão em direção a Kisangani, onde seus seguidores se reorganizavam. Mas a inteligência belga e americana, em colaboração com Mobutu, já o rastreava. Em 1º de dezembro foi capturado perto de Lodi, às margens do rio Sankuru, e levado de volta a Kinshasa. Sob os olhos de Mobutu, foi espancado brutalmente antes de ser transferido para o acampamento da Brigada Blindada em Tisville. Mesmo atrás das grades, seu nome ainda inflamava a resistência. Em janeiro de 1961, seus partidários em Kisangani expandiam seu controle sobre o leste do país, alimentando o medo de um contragolpe. Lumumba havia se tornado um risco insustentável. Bélgica e Estados Unidos, Mobutu e seus cúmplices congoleses selaram seu destino. Sob o comando dos belgas, ele foi embarcado em um avião rumo a Katanga, acompanhado por 2 leais, Maurice Polo, ministro da Juventude e Esportes, e Joseph Okito, vice-presidente do Senado. Durante o voo, membros da tribo Luba, sedentos por vingança pelos massacres em Kasai, espancaram os 3 com uma fúria tão selvagem que a tripulação belga teve de se trancar na cabine para abafar os gritos. Ao pousar em Lubumbashi, Lumumba foi entregue às mãos de líderes catangueses e oficiais belgas.
torturado por horas, executado por um pelotão de fuzilamento, e no epílogo macabro, seu corpo dissolvido em ácido. Com Lumumba fora do caminho, Mobutu e mais 4 figuras-chave formaram o Binza Group, um círculo obscuro que, entre 1960 e 1965, ditou cada decisão majoritária do governo. Controlando o exército, a polícia secreta, o Ministério das Relações Exteriores, o Banco Central e os assuntos internos, o grupo composto por Mobutu, Vitor Ndaka, Justin Bomboko, Albert Nelly e Dami Nkandolo, trabalhou em estreita colaboração com americanos, belgas e funcionários da ONU para manipular os frágeis governos civis que se sucederam após o assassinato. Sua primeira missão foi esmagar as secessões em Kasai do Sul e Katanga, concluídas em julho de 1962 e janeiro de 1963, respectivamente, esta última com a ajuda de tropas da ONU. Mas a repressão só alimentou a revolta. Até o final de 1963, o descontentamento popular explodiu em 2 insurreições armadas que tomaram o oeste, nordeste e leste do país. A primeira, liderada por Pierre Mulele, o mais proeminente dos lumumbistas, treinado em guerra de guerrilha na China, começou com um golpe de mestre, a captura de vastas áreas da província de Quilu. Mulele tornou-se lenda ao executar um coronel do exército, ganhando fama entre seus combatentes que juravam que ele possuía um feitiço capaz de transformar balas em água. No entanto, sem conseguir expandir seu território, a revolta perdeu fôlego, e Mulele passou 5 anos esconderijo na selva. Em agosto de 1968, atraído a Kinshasa sob falsas promessas de reconciliação, foi capturado e assassinado com uma crueldade que antecipava o reinado de terror que Mobutu ainda imporia. Enquanto Mulele apostava na guerrilha rural, Christophe Gbeni adotou uma estratégia oposta, ofensivas militares em larga escala para tomar cidade-chave. Seu exército, composto por jovens drogados e armados conhecidos como Simbas, leões, conquistou metade oriental do Congo em poucos meses. Mas o caos se instalou, os Simbas, embriagados por poder e substâncias, massacraram intelectuais, profissionais e civis em orgias de violência. O que começou como uma revolta popular degenerou em pesadelo, minando o próprio apoio que a sustentava. A revolta Simba, bancada por países do Bloco Oriental e pela União Soviética, encontrou seu fim com a Operação Dragão Vermelho, uma contra-insurgência financiada pelos Estados Unidos que esmagou os últimos redutos lumumbistas e pacificou o país à força. Com os rebeldes neutralizados, os moderados fora do grupo Binza, liderados pelo presidente Joseph Kasavubu, tentaram erguer uma frágil democracia parlamentar em 1964. Uma nova Constituição foi ratificada e, em maio de 1965, o Congo realizou suas primeiras eleições nacionais não violentas desde a independência. Os sinais eram promissores. Pela primeira vez, parecia possível que o país se tornasse uma democracia funcional. Mas as potências ocidentais não estavam interessadas em experimentos. Para elas, um sistema parlamentar caótico não garantiria a defesa de seus interesses comerciais e geopolíticos com a eficiência necessária. O que o Congo precisava, decidiram, não era um governo representativo, mas um homem forte, alguém que mantivesse tudo unido, a qualquer custo. E esse alguém já estava à espera. Em 24 de novembro de 1965, com o aval de seus patrocinadores ocidentais e o apoio de uma população exausta por anos de guerra, Joseph Désiré Mobutu, então chefe do exército, tomou controle do governo central. Sua promessa? Devolver o poder aos civis em 5 anos. As palavras soavam reconfortantes, mas, como observou um de seus biógrafos, nenhum outro presidente herdou um país com tanto potencial e deixou tão pouco. E nenhum outro líder saqueou sua economia com tamanha eficiência ou viveu no luxo com tanto esplendor. Entre 1965 e 1997, Mobutu governou um dos regimes mais corruptos, imorais e predatórios da África moderna. O Movimento Popular de la Révolution, MPR, fundado em 20 de maio de 1967, tornou-se seu instrumento de controle ideológico e estabilidade política, a ferramenta com a qual formalizou seu governo vitalício. Em 1970, ele se autoproclamou presidente do partido e chefe perpétuo de todas as instituições do país, sem prazos, sem limites. Para manter o poder, Mobutu esmagou qualquer dissidência com uma teia sobreposta de forças militares, paramilitares e serviços de segurança, enquanto neutralizava rivais em potencial com subornos generosos. Para isso, criou cerca de 400 cargos governamentais altamente lucrativos,
cujos ocupantes eram rotacionados regularmente para que todos tivessem sua chance de saquear. Seu gabinete foi reconfigurado 51 vezes entre 1965 e 1990, um recorde de instabilidade institucional que servia apenas para distribuir migalhas entre uma elite ávida. Os ministérios eram os prêmios mais cobiçados, davam direito a 2 carros de luxo, geralmente roubados ao fim do mandato, diárias de viagem exorbitantes, gastas em compras extravagantes e empréstimos bancários que jamais precisavam ser pagos. O reinado de 32 anos de Mobutu ficou marcado, acima de tudo, pela devastação econômica sistemática de um país cujos vastos recursos foram drenados para enriquecer o ditador e seu círculo íntimo, enquanto a população afundava na miséria. Movido por uma ganância insaciável e uma ignorância deliberada, Mobutu tratava a economia como um incômodo. Seus olhos se vidravam em reuniões quando o assunto era levantado. Se alguém ousasse mencionar o tema em uma conversa, ele mudava de assunto na hora. Documentos econômicos eram entregues a assessores sem sequer uma olhada. Afinal, por que perder tempo com algo tão tedioso? Desinteressado em ouvir conselhos honestos sobre planos de longo prazo, Mobutu substituía gradualmente seus assessores competentes por bajuladores que lhe ofereciam soluções rápidas e mal elaboradas, cujos resultados só aprofundavam o colapso. No fundo, ele permitia que sua corte fizesse o que quisesse com o erário público, pois sabia que os serviços de inteligência registravam cada desvio, material perfeito para chantagem futura. Por 32 anos, Mobutu presidiu um Estado falido, corrompido até a medula, mas conseguiu se manter no poder graças ao apoio incondicional dos Estados Unidos, da Bélgica e de outros benefactores ocidentais. Para Washington, cuja diretriz na Guerra Fria era conter o avanço do comunismo a qualquer custo, ele era o homem forte necessário para manter o Congo unido, e por extensão, toda a África Central como barreira contra a influência soviética. Já para os belgas, uma relação cooperativa com o Congo era uma questão de imagem, reforçava sua credibilidade como parceiros internacionais confiáveis mesmo que, na prática, a exploração continuasse sob novas formas. Quando Mobutu assumiu o poder, herdou uma nação à beira do abismo. O PIB, a produção comercial e as exportações agrícolas haviam despencado após anos de crise. Seu maior obstáculo era lidar com as sequelas de um acordo injusto imposto pela Bélgica à véspera da independência, um golpe duplo. Além de transferir a dívida externa congolesa para o novo país, Bruxelas havia legalmente roubado ativos que pertenciam ao Congo, forçando a transferência do portfólio de investimentos estatais para mãos belgas. Era uma posição incômoda para Mobutu, que apesar de ser um protegido dos antigos colonizadores, precisava adotar uma postura pública de confrontação para não perder legitimidade. Sua resposta veio em 2 frentes. Primeiro, a Lei Bakajica de 1966, que declarou que todas as terras e depósitos minerais pertenciam ao Estado. Em seguida, em janeiro de 1967, a nacionalização da maior empresa de mineração do país, a União Minière do Alto Katanga, UMHK, rebatizada de Jeca Minis. Mas quando a Bélgica retaliou com o embargo ao cobre e sanções econômicas, Mobutu recuou. Uma empresa irmã da UMHK recebeu contratos de gestão, processamento e comercialização, ou seja, o controle belga se fortaleceu. Mais uma vez, ficava claro que por trás do discurso anti-ocidental, Mobutu era um pragmático sem escrúpulos, disposto a colaborar quando conveniente. Entre 1968 e 1972, o único período de crescimento econômico em seu longo governo, a estabilidade política e a alta demanda por cobre impulsionada pela Guerra do Vietnã criaram uma janela de prosperidade. Mas, como sempre, os benefícios foram monopolizados pela elite congolesa. Os investimentos se concentraram em mineração e manufatura, enquanto setores cruciais para a população, agricultura, transporte, saúde e educação, recebiam migalhas. Foi nesse contexto que Mobutu lançou seu primeiro grande projeto nacional, a Campanha de Autenticidade, uma tentativa de unificar o país após a década divisiva de 1960. Em 1971, o Congo foi rebatizado de Zaire, palavra derivada do termo congolês para o Rio Congo, em linha com a visão de Mobutu de uma nação moderna, unida por valores ancestrais e espirituais, em oposição ao materialismo ocidental imposto durante a colonização. Uma nova moeda, o Zaire, foi introduzida, a bandeira e o hino nacional foram alterados, estátuas de colonizadores foram derrubadas. Mas por trás do discurso de resgate cultural, a realidade era outra.
A autenticidade servia como cortina de fumaça para um regime que, enquanto pregava a rejeição ao Ocidente, dependia dele para sobreviver. Os símbolos do colonialismo belga foram arrasados um a um, estátuas de monarcas europeus foram derrubadas, ruas e cidades receberam nomes africanos, e os tratamentos formais como Madame e Monsieur foram substituídos por citoyen e citoyenne. Até a moda foi alvo da revolução autêntica, os ternos ocidentais foram banidos em favor de um paletó colorido e extravagante, desenhado pelo próprio Mobutu, enquanto minissaias e roupas provocativas deram lugar a vestimentas tradicionais. Mas a autenticidade não se limitava a mudanças superficiais, ela exigia espetáculo. E nenhum evento encapsulou melhor essa estratégia do que o Rumble in the Jungle, em 1974, quando Kinshasa sediou a luta épica entre Muhammad Ali e George Foreman. Mobutu transformou o combate em um manifesto de orgulho negro global, apostando que a vitrine internacional elevaria o moral nacional. Enquanto o mundo aplaudia, ele consolidava seu lugar no centro da doutrina que pregava. A autenticidade não era apenas um ideal, era ele próprio. Para garantir que ninguém esquecesse, Mobutu orquestrou um culto à personalidade tão grandioso quanto grotesco. De guia supremo, a timoneiro da nação, passando por pai do Zaire, e até comparações messiânicas, seu nome era entoado como sinônimo de salvação. Seu rosto estampava jornais, moedas e até aparecia nas telas da televisão estatal, emergindo de nuvens como uma divindade em um holograma barato. Mas apesar do teatro, o povo, já cansado das promessas vazias da era colonial, recebeu a farsa com indiferença. A autenticidade era um discurso para as massas, a realidade um banquete para poucos. E foi sob essa máscara que Mobutu lançou a zairianização, um golpe econômico disfarçado de justiça social. Em um decreto, todas as empresas estrangeiras, fazendas, plantações, negócios, foram nacionalizadas ou melhor, saqueadas. Os antigos donos receberam migalhas como compensação, enquanto os leais ao regime se atiraram sobre os despojos como abutres. Milhares de empresas avaliadas em mais de $1 bilhão foram redistribuídas entre a elite zairiense em uma orgia de corrupção sem precedentes na África. Mobutu, é claro, não ficou de fora, apropriou-se de 14 plantações, fundindo-as em um império com 25 mil empregados, o terceiro maior empregador do país. Com o dinheiro roubado, construiu um império imobiliário de fazer inveja a um sultão, 9 mansões em bairros nobres de Bruxelas, uma vila de $5,2 milhões na França, uma propriedade de $2,3 milhões em Portugal, apartamentos em Paris, convenientemente próximo ao chapeleiro que confeccionava seus icônicos gorros de pele de leopardo, e imóveis em Cidade do Cabo, Madrid, Marrakech, Abidjan e Dakar. No Zaire, erguia um palácio suntuoso em sua aldeia natal, Badolite, completo com pista de pouso para jatos privados, além de residências presidenciais em quase todas as cidades e uma mansão em Kinshasa com zoo particular. Enquanto isso, seus comparsas, escolhidos por lealdade étnica e não por competência, tratavam as empresas nacionalizadas como vacas leiteiras a serem ordenhadas até a morte. Sem saber, ou sem se importar, como administrar um negócio, espremeram cada centavo possível, como quem entrega um rebanho a pastores que não distinguem um touro de uma vaca. O resultado? Fábricas fechando, prateleiras esvaziadas, preços disparando e empregos distribuídos como favores a parentes e aliados. O dinheiro sumia em carros de luxo, as importações de Mercedes-Benz bateram recorde africano um ano após a zairianização. Enquanto o país apodrecia. Hospitais desabastecidos, escolas em ruínas, estradas esburacadas. Em 1975, os indicadores sociais já despencavam, e crianças morriam aos milhares de doenças preveníveis: malária, sarampo, desnutrição. A criminalidade explodiu, e a corrupção tornou-se tão descarada que em um lapso ao vivo na TV, Mobutu foi flagrado incentivando seus subordinados a roubar, mas sem exageros. O golpe final veio da economia. Antes da zairianização, o Zaire crescia a uma média de 7% ao ano. Depois, o declínio foi vertiginoso e irreversível. Mobutu escolheu o pior momento possível para saquear sua nação. Os preços globais do cobre, sua principal exportação, despencaram em 2/3, enquanto o petróleo quadruplicou de valor. Desesperado, tentou atrair de volta os antigos donos com compensações irrisórias e ofertas de participação majoritária. Ninguém caiu na lábia. O desastre da zairianização foi tão retumbante que Mobutu jamais ousou novamente vestir seu regime com retórica ideológica. A partir daí governou pela força bruta, preocupado apenas com o que mantinha seu poder e seu bolso cheio.
Foi com essa mentalidade que esmagou a primeira ameaça séria ao seu domínio, o movimento estudantil da Union Generale des Étudiants Congolais, o GEC. Nos primeiros anos, Mobutu até flertou com os jovens, mas a relação azedou em outubro de 1966, quando a UGEC declarou, em assembleia, que o Congo deveria adotar o socialismo e a democracia centralizada. A tensão explodiu em janeiro de 1968, quando estudantes protestaram contra a visita do vice-presidente americano Hubert Humphrey, o mesmo país cúmplice no assassinato de Lumumba. Ovos e tomates voaram em direção ao monumento do herói morto e Mobutu, humilhado perante seus patrões em Washington, não perdoou. 12 dias depois, denunciou o líder André Andanza Dolingo, formado em Princeton, como um agitador irresponsável. O massacre veio em 4 de junho de 1969, quando soldados abriram fogo contra manifestantes desarmados em Kinshasa. Mais de 60 corpos ficaram espalhados pelas ruas. Mobutu respondeu expulsando os estudantes, impondo censura férrea e 2 anos depois, quando os sobreviventes ousaram homenagear os mortos, os puniu com alistamento forçado nas Forças Armadas. Para garantir que nenhuma voz dissonante voltasse a ecoar, fundiu todas as universidades em uma única instituição estatal, e em 1971, com o Movimento Popular de la Révolution, MPR, como o único partido legal, a oposição foi reduzida a cinzas. Entre 1969 e 1980, a maioria dos críticos de Mobutu, muitos deles ex-membros de governos congoleses, já estava no exílio. Um dos maiores espinhos em seu lado era o Movimento Révolutionnaire pour la Libération du Zaire, MRLZ, fundado em Bruxelas em 1974 por dissidentes de seu regime. Mas Mobutu, mestre em manobras maquiavélicas, os derrotou em 1978 com uma jogada genial. Acusou-os de tramar um golpe de Estado, prendendo ou executando os principais líderes e transformando a ameaça em mais uma página de seu manual de sobrevivência política. A execução sumária de 13 seguidores do MRLZ e a condenação à morte em absentia de seus líderes semanas depois, após terem sido supostamente atraídos para um apartamento em Bruxelas por uma agente secreta, foram apenas o prelúdio de uma campanha de eliminação sistemática. Um de seus fundadores, Konga Meli, foi encontrado morto com um tiro na nuca, estilo execução mafiosa, enquanto outros foram neutralizados com métodos igualmente brutais. Mas se uma solução simples e letal bastou para esmagar o MRLZ, o Front de Libération Nationale do Congo, FLNC, exigiria uma estratégia muito mais sofisticada e custosa. Baseado na Angola vizinha, o FLNC era um grupo armado marxista composto majoritariamente por refugiados congoleses, muitos dos quais haviam lutado ao lado de Moise Tshombe durante a secessão de Katanga nos anos 1960. Quando invadiu o Zaire pela primeira vez em 1977, Mobutu confiou em suas forças armadas, uma instituição tão corroída pela corrupção que a maioria dos soldados comuns mal tinha fardamento decente, muito menos disciplina. O próprio presidente desconfiava até de seus generais. Em 1975, havia mandado prender um grupo de oficiais seniores da região de Chuapa, acusados de planejar um golpe. Não surpreendeu, portanto, que na chamada Primeira Guerra de Chaba, o exército zaireense, rebatizado de Forces Armées Zaireuses, FAZ, se revelasse um colosso de pés de barro. Os combatentes do FLNC arrasaram as tropas de Mobutu, tomaram a província de Katanga, rebatizada de Chaba, e capturaram a cidade mineira de Kolwezi. Estratégia clara: manter o controle da região rica em minerais para asfixiar economicamente Kinshasa. Com as FAZ em debandada, o regime só não desabou graças à intervenção de seus aliados anticomunistas de sempre, os Estados Unidos que injetaram dinheiro e armas, e o Marrocos que enviou tropas. Mas o humilhante resgate externo não serviu de lição. Em 1978, na Segunda Guerra de Chaba, o FLNC repetiu a dose, derrotando novamente as FAZ e ocupando Kolwezi. Desta vez, só a intervenção direta de paraquedistas belgas e franceses evitou o colapso definitivo de Mobutu. O desfecho? Mais uma purga nos altos escalões militares. Sob a alegação de que oficiais planejavam um golpe, 13 foram executados e mais de 200, muitos de Kasai, Bandundu e Chaba, afastados dos postos de comando. A dependência patética de potências estrangeiras para salvar sua pele, somada às derrotas militares, ao saque sistemático da economia e à miséria crescente da população, começou a minar até a paciência de seus patrocinadores americanos.
Em 1977, pressionado, Mobutu cedeu e permitiu as eleições parlamentares mais livres de seu reinado, um gesto calculado, mas que abriu uma brecha perigosa. Sem a seleção prévia de candidatos pelo Partido Único, MPR, uma leva de dissidentes independentes invadiu o parlamento. Por 3 anos, esses deputados insurgentes fizeram algo inédito: fiscalizaram o executivo com rigor, questionaram publicamente os abusos do regime e, em dezembro de 1980, ousaram denunciar o massacre de garimpeiros ilegais em Kasai Oriental, ordenado por Mobutu meses antes. Exigiram uma investigação independente. A resposta? Com Washington distraída com as crises na África Oriental e no Afeganistão, o ditador agiu sem pudor, prendeu, torturou ou exilou os 13 parlamentares que assinaram uma carta de 52 páginas exigindo reformas. Esse grupo, liderado por Etienne Tshisekedi Vamulumba, ficou conhecido como os 13, e se tornaria o núcleo do movimento democrático mais ameaçador que o Zaire já vira. Em 1982, durante uma breve folga da prisão, os 13 desafiaram a proibição de oposição e fundaram a União para a Democracia e o Progresso Social, UDPS, partido instantaneamente popular apesar de tecnicamente ilegal. 6 anos depois, em 1988, escolheram o aniversário do assassinato de Patrice Lumumba, 17 de janeiro, para organizar protestos pró-democracia sem precedentes na Ponte Kasavubu, em Kinshasa. Mas foi o desmoronamento do Muro de Berlim, em 1989, que selou o destino de Mobutu. Sem a cortina de ferro, sua utilidade como baluarte africano contra o comunismo evaporou. Em janeiro de 1990, forçado pela pressão interna e pelo novo tabuleiro geopolítico, ele lançou as consultas populares, uma farsa de participação em que os zaireenses podiam reclamar de seus problemas a comissários locais. O que deveria ser um exercício de controle de danos virou um desastre. Nas sessões de perguntas, cidadãos comuns, agora sem medo, olhavam nos olhos do ditador e o responsabilizavam pela ruína do país. Em 24 de abril de 1990, Mobutu, arrastado pela maré, anunciou o fim do Partido Único, o primeiro passo de uma queda que seria longa e inevitável. Surgiu então a União Sagrada, coalizão de 5 partidos de oposição. Mas só 2, a UDPS de Tshisekedi e o Partido Démocrate Social Chrétien, PDSC, eram genuínos. Os outros 3, o FERI, UDPSR e FNC, eram cavalos de Troia, criados por Mobutu para fragmentar a oposição real. Com 204 partidos registrados até julho de 1991, a tática de diluição parecia funcionar. Até que a União Sagrada forçou a Conferência Nacional Soberana, CNS, em agosto de 1991, um fórum onde todas as facções poderiam, pela primeira vez, negociar o futuro do país. Mas Mobutu não aceitaria perder o controle. Em setembro, soldados não pagos saíram às ruas de Kinshasa em um surto de saque e violência, dando ao ditador o pretexto para fechar a CNS abruptamente em 9 de janeiro de 1992. A reação não demorou. Liderados por padres católicos, milhares de congoleses se reuniram em 16 de fevereiro para protestar pacificamente contra o fechamento. A resposta de Mobutu? Suas milícias abriram fogo. 30 mortos, mas o banho de sangue teve o efeito oposto. Os mártires da democracia galvanizaram a população e o ditador, acossado, foi obrigado a reabrir a CNS entre abril e dezembro de 1992. Desta vez, com 2.842 delegados representando todos os setores da sociedade, o objetivo era claro: arrancar de Mobutu o que ele jamais cederia por vontade própria. A Conferência Nacional Soberana não foi apenas um palco de discursos inflamados, foi uma radiografia implacável dos 30 anos de saque e decadência que transformaram o Congo de uma joia africana em um estado falido. Entre maio e meados de junho de 1992, centenas de intervenções transmitidas pela rádio e televisão nacionais dissecaram, uma a uma, as feridas abertas do país, dos assassinatos políticos às fortunas roubadas, da economia asfixiada pelas políticas predatórias às estruturas de poder que sufocavam até os direitos das minorias. Cada tema, por mais espinhoso, foi submetido a comissões especializadas, subcomissões que mergulharam fundo em dossiês explosivos, como das propriedades mal adquiridas, onde os nomes dos beneficiários do regime apareciam em listas que Mobutu faria de tudo para enterrar.
O plano era ambicioso. Daqueles debates deveria nascer não apenas uma nova Constituição para a Terceira República, mas um pacto de transição que, pela primeira vez, submeteria o ditador a regras democráticas. Mobutu, porém, não jogava para perder. Sabotou relatórios, interrompeu leituras públicas de conclusões que o incriminavam e, quando viu que a pressão era inevitável, negociou um compromisso global, um acordo de fachada que, em teoria, previa eleições em 2 anos, um governo eleito pela CNS e sua própria redução a uma figura decorativa. Na prática, o texto foi redigido com tanta ambiguidade que cada vírgula se tornou uma brecha para o ditador manobrar. E manobrar ele soube. Assim que o compromisso virou Constituição Provisória, em 4 de agosto de 1992, Mobutu partiu para o contra-ataque. Seu primeiro alvo, Etienne Tshisekedi, o líder da UDPS, escolhido como primeiro-ministro com 71% dos votos em uma eleição que, apesar de todas as trapaças, entrou para a história como a mais livre já realizada no Congo. Para derrubá-lo, Mobutu recorreu ao manual que dominava: terror e corrupção. Primeiro, incendiou a sede da UDPS dias antes da votação, apostando que a reação violenta dos militantes lhe daria o pretexto para decretar estado de emergência e fechar a CNS. Quando Tshisekedi manteve a calma, o ditador mudou de tática, patrocinou um candidato rival, Thomas Kanza, e abriu os cofres para comprar votos de delegados. Não adiantou. A vitória de Tshisekedi foi esmagadora e insuportável para Mobutu. Nos 3 meses seguintes, a guerra surda entre os dois homens se intensificou. Enquanto Tshisekedi tentava governar, Mobutu explorava as falhas do acordo da CNS, que não havia declarado explicitamente a invalidade da antiga Constituição. O ditador usou essa lacuna para argumentar que suas prerrogativas de 1970 ainda vigoravam. Quando Tshisekedi nomeou um novo governador para o Banco Central, tropas de elite cercaram o prédio com tanques. Não por acaso, era lá que Mobutu guardava seus fundos pessoais. A mensagem era clara: qualquer ameaça à sua fortuna seria esmagada. O estupim veio com a crise em Kasai Oriental, terra natal de Tshisekedi e bastião do povo Luba, historicamente marginalizado. Em 1992, quando a região resistiu à imposição de uma nova moeda emitida por Kinshasa, Mobutu deu luz verde a uma campanha de limpeza étnica que deixou mais de 5.000 mortos. Foi o sinal de que o ditador não recuaria diante de nada. Em 1º de dezembro daquele ano deu seu terceiro golpe de Estado, desta vez, sem tanques nas ruas, mas com uma manobra institucional. Convenceu os militares da CNS a apoiá-lo, mergulhando Kinshasa no caos. Seus paramilitares travaram batalhas campais contra as forças leais a Tshisekedi, enquanto Mobutu resgatava uma cláusula obscura do acordo da CNS, a de que o antigo parlamento não fora dissolvido, apenas suspenso. Em março de 1993, o golpe estava consumado. Mobutu reativou sua Assembleia Nacional, criando um grotesco cenário de dupla legalidade: 2 governos, 2 constituições, 2 congressos. Só em setembro, após pressões internacionais, as partes aceitaram sentar à mesa. O resultado? Um marco institucional único, que na prática enterrou as conquistas da CNS. Em janeiro de 1994, a estrutura de dupla autoridade foi abolida, mas apenas para ser substituída por uma farsa ainda mais cínica: um governo de transição chefiado por Leon Kengo Vadondo, um mandi de confiança de Mobutu, apresentado como o arquiteto da democracia, mas cujo único objetivo era adiar sine die as eleições prometidas. O Haut Conseil de la République Parliament de Transition, HCRPT, nasceu morto. Em teoria, deveria preparar o país para a Terceira República até 1997. Na prática, violou sistematicamente a própria ato constitucional de transição, que exigia decisões por consenso, mas Kengo e Mobutu impuseram suas vontades por maioria, como se a CNS nunca tivesse existido. Pior, usurparam funções exclusivas da conferência, como a reforma eleitoral, enquanto asfixiavam financeiramente seus remanescentes. Até agosto de 1996, com as eleições supostamente a 11 meses de distância, ficava claro que Mobutu não tinha intenção de sair. Havia esmagado todos os desafios internos com uma combinação de astúcia e brutalidade. Mas enquanto celebrava sua vitória, o ditador cometia um erro fatal: subestimava o furacão que se formava além de suas fronteiras. Em 1994, o genocídio ruandês, um dos maiores horrores do século XX, iria desestabilizar não apenas a região, mas o próprio trono de Mobutu. Quando, em 6 de abril, o avião do presidente Hutu Juvenal Habyarimana foi abatido,
por Tutsis ou, mais provavelmente, por extremistas de seu próprio círculo. O massacre sistemático de 800 mil a 1 milhão de Tutsis começou em horas. Mobutu, aliado próximo de Habyarimana, chorou ao saber da notícia, não por solidariedade, mas por medo. Sabia que a onda de violência que se seguiria não pararia em Ruanda. Até junho, o Exército Patriótico Ruandês, EPR, de Paul Kagame havia expulsado os genocidários Hutus para o leste do Zaire, onde Mobutu, em um cálculo desastroso, lhes ofereceu refúgio. Os campos de refugiados em Goma e Bukavu se tornaram bases para os Interahamwe, as milícias que haviam liderado o extermínio. Para Kagame era inaceitável. E para Mobutu seria o início do fim. No Congo, sob a proteção de Mobutu, os genocidários Hutus não apenas se reorganizaram, transformaram o leste do Zaire em um santuário de ódio, de onde lançavam incursões sangrentas contra Ruanda e iniciavam uma limpeza étnica sistemática contra os Tutsis congoleses. Para os líderes africanos, a decisão de Mobutu de abrigar terroristas e alimentar o fogo do conflito interétnico não foi apenas um erro estratégico, foi uma traição continental. A gota d'água que fez transbordar o cálice da paciência. Foi então que Paul Kagame, com a precisão cirúrgica que o definia, articulou uma resposta devastadora. Sob sua liderança nasceu a Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, a FDL, uma coalizão letal que uniu 4 grupos rebeldes congoleses aos exércitos de Ruanda, Burundi, Uganda, Zâmbia, Eritreia, Zimbábue, Tanzânia, e mais tarde, Angola. O objetivo? Arrancar Mobutu do poder e extirpar de vez a ameaça Hutu. E o homem escolhido para liderar a marcha sobre Kinshasa não poderia ser mais simbólico, Laurent Désiré Kabila, um velho guerrilheiro congolês que, nas sombras do leste do Zaire, havia se reinventado como traficante de marfim e diamantes, aguardando o momento certo para voltar à cena. O plano foi posto em movimento em 6 de outubro de 1996, quando as forças do EPR cruzaram a fronteira para destruir os redutos Hutus. Em questão de semanas, os Interahamwe e as tropas leais a Mobutu, a decadente FAS, foram expulsos dos campos de refugiados em Goma e Bukavu, abrindo caminho para a FDL avançar como uma tempestade sobre o país. Nos 6 meses seguintes, Kabila, apoiado por colunas de soldados ruandeses, ugandenses e uma legião de crianças armadas, arrasou cidade após cidade em uma campanha de vingança que não poupou nem civis. Estupros, saques e execuções sumárias se tornaram a marca de uma guerra que já não tinha mais regras, apenas uma sede insaciável por sangue Hutu. Enquanto isso, em seu palácio em Badolite, Mobutu assistia ao desmoronamento de seu império com uma mistura de incredulidade e desespero. Doente, enfraquecido pelo câncer de próstata diagnosticado em agosto de 1996 após uma consulta de rotina na Suíça, o ditador via suas faculdades se esvaírem sob o efeito da radioterapia. Suas decisões, outrora rápidas e implacáveis, agora eram lentas, erráticas, um espetáculo patético para seus assessores, que o observavam como se ele já fosse um fantasma. Em um último gesto de orgulho ferido, Mobutu tentou negociar com Kabila, mas suas tentativas eram tão vazias quanto seu poder. Os antigos aliados ocidentais França, Bélgica e Estados Unidos viraram as costas. Restou-lhe recorrer a mercenários brancos, muitos deles sérvios, veteranos do genocídio na Bósnia, para compensar a inépcia de uma FAS cujos oficiais, como o chefe de Estado-Maior, eram tão corruptos quanto ineficazes. Até que Dona Lelma Halle, um general respeitado pela população por ter atirado em soldados que saqueavam, assumiu o comando das tropas. Por um breve momento, pareceu que Mobutu poderia ter uma última cartada. Mas o ditador, cego pela paranoia, ordenou sua execução após Halle lhe dizer, sem rodeios, que a guerra estava perdida. O assassinato do general não apenas selou o destino de Mobutu como também inflamou a fúria do povo, e até de seus últimos leais. Até parentes distantes como o general Zinzimbi, conspiraram contra ele, chegando a planejar derrubar seu avião presidencial com um míssil lançado de uma picape. Quando a capital, Kinshasa, já estava ao alcance dos rebeldes, Mobutu, agora um homem quebrado, tentou uma última fuga. Mas nem sua própria tripulação queria levá-lo. O piloto do avião presidencial se recusou a decolar, alegando que a aeronave era propriedade do Estado. Humilhado, o ditador e sua família embarcaram em um cargueiro russo alugado às pressas. Em 17 de maio de 1997, enquanto o avião decolava sob tiros de rebeldes, Mobutu deixava para trás não apenas um país, mas uma era. Seu exílio foi tão patético quanto seu reinado fora grandioso. Primeiro Togo, onde seu velho amigo, o ditador Gnassingbé Eyadema, o recebeu com frialdade e logo o expulsou.
Depois Marrocos, onde, após um mês, foi internado de urgência em um hospital de Rabat. Em 7 de setembro de 1997, Joseph Désiré Mobutu, o homem que um dia governou o Congo com punho de ferro, morreu como um refugiado doente, vítima das mesmas forças que havia desatado, e que agora devoravam seu legado. Sua história, no entanto, não começou no poder. Nasceu na sombra de um dos regimes coloniais mais brutais da África, criado por uma mãe solteira e um padrasto ausente, antes de ser adotado informalmente por uma família belga abastada. Expulso da escola por indisciplina, encontrou na vida militar a única estrutura que conseguia contê-lo, até descobrir que seu verdadeiro talento estava na manipulação. Como jornalista, infiltrou-se nos círculos nacionalistas, tornando-se braço direito de Patrice Lumumba, o ícone da independência. Mas quando o Congo se libertou, em 30 de junho de 1960, Mobutu já havia escolhido seu lado, o dos belgas dos americanos, de qualquer um que lhe garantisse poder. Seu primeiro golpe, em 14 de setembro de 1960, foi apenas um ensaio. 4 anos depois, como peça-chave do grupo de Binza, uma elite de conspiradores que operava nas sombras, ele orquestrou o assassinato de Lumumba, entregando-o aos belgas e aos separatistas catangueses. E em 24 de novembro de 1965, com o aval de Washington e Bruxelas, deu o golpe final. Assumiu o Congo para si, prometendo estabilidade onde só havia caos. Mas a estabilidade de Mobutu era uma farsa, uma cortina de fumaça para esconder o saque sistemático de um país que, sob suas mãos, se transformaria em sinônimo de corrupção, violência e abandono. E agora, com sua morte, o Congo estava prestes a descobrir que o vazio deixado por um tirano não se preenche com esperança, mas com novos predadores. Até 1968, Mobutu esmagou as rebeliões dos pró-lumumbistas e do Simba com uma brutalidade que deixaria marcas profundas na memória congolesa. Não bastasse o sangue derramado, ele consolidou seu poder com um punho de ferro. Em 1969, ordenou o massacre de estudantes que ousavam clamar por democracia. Em 1970, extinguiu qualquer ilusão de pluralismo político ao transformar seu Movimento Popular de la Révolution, MPR, num único partido legal do país. A unificação que prometia era, na verdade, a asfixia de qualquer voz dissonante. Mas Mobutu não se contentava em governar, queria reescrever a história. Em 1971, lançou sua campanha mais ambiciosa e perversa, a Authenticité. Sob o pretexto de descolonizar a identidade congolesa, ele impôs uma farsa nacionalista, renomeou o país para Zaire, obrigou os cidadãos a abandonarem nomes ocidentais, e trocou o franco congolês pelo Zaire, uma moeda que, como tudo sob seu comando, não tardaria a se desvalorizar. A zairianização da economia, supostamente um ato de soberania, foi na verdade o maior saque institucionalizado da história moderna. Empresas estrangeiras foram expropriadas e entregues a seus comparsas, uma elite voraz que em poucos anos, reduziu uma das nações mais ricas da África a um esqueleto de potencial desperdiçado. Os anos 1970 foram o auge de sua arrogância, e o início de seu declínio. A vergonhosa derrota do exército zairense nas guerras de Chaba expôs a podridão de suas forças armadas, um bando de soldados mal pagos e mal equipados, enquanto a economia desabava sob o peso da corrupção e da zairianização. Em 1977, a crise era irreversível, mas Mobutu, o mestre da sobrevivência, soube esperar. Quando o mundo voltou suas costas para o Zaire no início dos anos 1980, ele agiu, purgou os últimos vestígios de oposição, silenciou a imprensa e transformou o país em uma prisão a céu aberto. A década de 1980 deveria ter sido seu ocaso. Com a popularidade em frangalhos e a ascensão de movimentos democratas como a Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, as ruas começaram a ferver. Em 1988, protestos massivos sacudiram Kinshasa, exigindo o fim de seu regime. Mas Mobutu, sempre um oportunista, soube jogar com as cartas que lhe restavam. Em 1990, com o Muro de Berlim em escombros e o apoio americano evaporando, fingiu ceder, aboliu o Partido Único, prometeu uma conferência nacional soberana e uma transição democrática. Palavras vazias. Enquanto os delegados debatiam, ele sabotava. Quando a conferência ousou eleger um primeiro-ministro independente, Etienne Tshisekedi, Mobutu respondeu com seu terceiro, e último, golpe, dissolvendo o governo eleito em dezembro de 1992. O erro que o destruiria, porém, ainda estava por vir. Em 1994, ao abrigar e armar os genocidas Hutus que fugiam de Ruanda,
Mobutu selou seu destino. A comunidade internacional, que por décadas fechará os olhos para seus crimes, não poderia ignorar sua cumplicidade com um dos piores massacres do século XX. Em 1996, uma aliança implacável se formou, a Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, a AFDL, apoiada por Ruanda, Uganda e outros países africanos, marchou sobre o Zaire com um único objetivo: expurgar os extremistas Hutus e derrubar Mobutu. Em 7 meses, seu império desmoronou. Enquanto o câncer de próstata o consumia, suas tropas, desmoralizadas e mal armadas, recuavam diante do avanço de Laurent Désiré Kabila. Em maio de 1997, com Kinshasa cercada, o Leopardo, como gostava de ser chamado, fugiu como um rato primeiro para Togo, depois para o Marrocos, onde morreria em 7 de setembro daquele mesmo ano, abandonado até por aqueles que um dia temeram seu nome. Joseph Désiré Mobutu governou o Congo por 32 anos. 32 anos de saque, de sangue e de mentiras. 32 anos em que um país de riquezas inestimáveis foi reduzido a ruínas, enquanto ele e sua clique enriqueciam às custas do sofrimento de milhões. Ele não amou o Congo. Ele devorou o Congo. E quando a história o julgar, como já está julgando, não haverá desculpas que apaguem o que fez. Não há legado além da destruição. Não há perdão para quem traiu seu próprio povo tão sistematicamente. A questão não é o que pensamos de Mobutu. É o que ele fez e o que seu reinado nos ensina sobre o custo da ganância quando vestida com a máscara do poder.